equações, turma, beleza? Então, na última aula de equação do segundo grau, a gente estudou a forma incompleta da equação, onde o b ou c é igual a zero. A gente descobriu que não é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação do segundo grau quando ela está na forma incompleta. Eu mostrei para vocês algumas técnicas que fazem com que a gente ache as raízes sem passar pela fórmula. No final, eu deixei 6 questões propostas para vocês. E essa aula é para corrigir essas 6 questões. Espero que todos tenham tentado fazer. Qualquer dúvida, já sabe, né? É só perguntar. Boa aula e vamos lá! Vamos começar pela letra A, então. Na letra A, eu tenho que o b é zero. Então, aqui eu tenho o a igual a 1, que é o número que multiplica o x ao quadrado, o c é igual a 1 e o b é zero. Tá? Quando o b é zero, a maneira que eu resolvo é o seguinte. Eu vou considerar como se fosse uma equação do primeiro grau, onde eu quero descobrir o valor de x ao quadrado. E vou aplicar todas as técnicas para descobrir o valor de x ao quadrado. Depois que eu achar o valor de x ao quadrado, aí eu extraio a raiz quadrada e as minhas raízes vão ser mais ou menos aquela raiz quadrada. Beleza? Então, sempre quando b for zero, a minha atitude é tratar como se fosse uma equação do primeiro grau, onde eu quero descobrir o valor de x ao quadrado. Tá bom? Então, olha só para cá. Esse tipo de equação, a gente já sabe que não tem solução. Tá? Por quê? Fazendo uma análise rápida nessa equação, a gente pensa o seguinte, ó, todo número elevado ao quadrado é positivo. Se você pega um número positivo e soma um outro número positivo, ele continua sendo positivo. Certo? Então, se eu tenho x ao quadrado, que é um número maior ou igual a zero, esse número nunca é negativo, e somo 1, esse resultado não pode dar zero. Então, aqui de cara, a gente já vê que essa equação não possui raízes reais. Mas vamos tentar resolver, vamos ver como é que fica. Então, eu subtraio um dos dois lados. Então, do lado esquerdo, 1 corta com 1, do outro lado fica 0 menos 1, que dá menos 1. Então, eu tenho x ao quadrado igual a menos 1. Daqui, eu já penso, pô, x ao quadrado igual a menos 1 é um número menor do que 0. O quadrado de qualquer número real sempre é positivo. Isso significa o quê? Se essa equação está me dando x ao quadrado igual a menos 1, esse número não pode ser um número real. Portanto, a minha solução é solução vazia. Não existem raízes reais para essa equação. Ok? Bem simples, né? Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho um caso semelhante à letra A. Tá? Não por não ter raiz, mas pelo fato do B ser igual a zero também. Aqui eu tenho o A igual a menos 2, o C é igual a 32 e o B não aparece aqui na equação. Tá? Como que eu sei que o B não aparece? Porque o B é o número que multiplica o x. Tá? Só lembrando rapidinho, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, o B é o número que multiplica o x e o C é o termo independente, é o número que fica sozinho. Então, aqui eu tenho alguém multiplicando x ao quadrado, que é o a, o menos 2. Eu tenho um número sozinho, que é o termo independente, que é o c. E eu não tenho ninguém multiplicando x. Então, o b é zero. Ok? Então, a maneira de resolver é idêntica à maneira que eu resolvi a letra A. Eu vou aplicar as técnicas de resolução de equação do primeiro grau para encontrar o valor de x ao quadrado. E depois que eu achar o valor de x ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada e minhas raízes serão mais ou menos aquela raiz quadrada. Então, vamos lá. Subtraio 32 dos dois lados. Então, aqui vai cortar, 32 com 32 vai sumir, vai ficar só menos 2x². E aqui, 0 menos 32 dá menos 32. Agora, eu divido os dois lados por menos 2. Então, aqui, menos 2 vai cortar com menos 2. Tem que lembrar das aulas de equação do primeiro grau. Tá? Se você tiver alguma dificuldade em entender essas técnicas, você tem que assistir a aula de equação do primeiro grau para você poder entender, porque o tempo todo aqui a gente utiliza o princípio da equivalência. Tá? O que eu faço de um lado da igualdade, se eu fizer igual do outro lado, né? A operação que eu fizer de um lado da igualdade, se eu fizer do outro, eu mantenho a igualdade. Então, eu vou utilizando essa equivalência até achar o valor de x. No caso aqui, eu estou procurando o valor de x ao quadrado. Então, dividi os dois lados por menos 2.
Então, menos 32 dividido por menos 2, vamos lá, divisão de números com o mesmo sinal. O resultado é positivo. Novamente, se você tiver alguma dúvida em regras de sinais, tá? Eu estou escrevendo aulas de revisão sobre esses temas, que trata sobre operações com números reais, onde você tem que saber de regrinhas de sinais, tá bom? Quando elas estiverem prontas, eu vou gravar e vou postar. Vocês têm que assistir todas elas para poder relembrar aqueles conceitos que vocês esqueceram, para tirar as dúvidas que vocês têm sobre assuntos importantes que você precisa para entender a aula aqui, tá bom? Então aqui, 32 dividido por 2, 16. X ao quadrado igual a 16. Bem, se x ao quadrado é igual a 16, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Né? Você poderia pensar que o x é igual a 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Mas o menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, na verdade, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que dá mais ou menos 4. Certo? Então, ou x é 4 ou x é menos 4. Então, solução, menos 4 e 4. Beleza? Vamos para a próxima, então. Bem, a letra C já é diferente, tá? Na letra C, eu não tenho o B igual a zero. Na verdade, o B aqui é igual a menos 10. Quem é zero aqui é o C. Então, a gente observa a equação para a gente saber qual o caminho que a gente vai tomar para resolver essa equação. Então, a primeira coisa que eu faço, quando ela está na forma completa, é olhar quem é zero. Tá? Então, nas anteriores, quem era zero era o B. Então, eu resolvi utilizando aquelas técnicas. Agora, aqui é diferente. Aqui quem é zero é o C. Né? Por quê? O B é 1, ou melhor, o A é 1, o B é menos 10 e o C não aparece. O termo independente não aparece. Então, ele é C. Quando isso acontece, logo de cara, eu já tenho que uma raiz é zero. Tá? Mas vamos ver como que a gente faz para encontrar essas raízes. Eu vou primeiro somar 10x dos dois lados. Somando 10x dos dois lados, vai cortar do lado esquerdo aqui o menos 10x com mais 10x, vai ficar só o x ao quadrado. E do lado direito vai ficar 0 mais 10x, que é igual a 10x. Daqui eu já posso concluir de cara que uma das raízes é zero. Por quê? Porque por substituição direta, se eu substituir aqui no lugar do x colocar o zero, então eu vou ter 0 ao quadrado igual a 10 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, 10 vezes 0 é 0. Então, o zero satisfaz essa equação. Tá? Eu, quando coloco zero no lugar do x, a igualdade continua verdadeira. Então, o zero é uma das raízes. Na verdade, sempre quando a equação do segundo grau estiver na forma incompleta, onde o c é igual a zero, tá? Ou seja, ela está escrita na forma ax² mais bx igual a zero, sempre quando ela estiver nesse formato, sempre uma das raízes vai ser o zero. Sempre. Uma raiz já sai de graça. É o zero. Agora, vamos tentar encontrar outra raiz, tá? Ou seja, vamos achar a raiz que é diferente de zero. Então, se eu estou tentando encontrar a raiz diferente de zero, eu posso dividir os dois lados por x, tá? Já que essa raiz que eu estou tentando achar não é zero. Então, dividindo os dois lados por x, sempre utilizando o princípio da equivalência. Então, aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x, corto um x em cima e um x embaixo, vai sobrar só um x. E aqui 10x dividido por x, corto um x em cima e um x embaixo, vai dar só 10. Então, x é igual a 10. Então, uma das raízes, 0. A outra, 10. Qual a solução? 0 e 10. Ok? Então, a solução, tá, dessa equação, o conjunto de solução dessa equação é 0 e 10. As raízes são 0 e 10. Beleza? Vamos para a letra D. Bem, essa letra D, a gente vai resolver ela de duas maneiras. Tá? Uma, a gente vai deixar ela mesmo com a fração ali, né? Porque a gente pode observar que tem uma fração aqui. A gente vai deixar ela com a fração e vai resolver. E a outra maneira, eu vou ensinar vocês a eliminarem essa fração, para poder resolver a equação sem ter fração nela, tá bom? Então, aqui a primeira maneira de resolver, eu vou jogar o x sobre 2 para o outro lado e vou trocar o sinal. Então, menos 3x ao quadrado igual a menos x sobre 2. Beleza? Agora, eu vou dividir. Daqui, logo de cara, eu já tiro que uma das raízes é zero. Né? Depois, supondo a raiz diferente de zero, tentando achar a raiz diferente de zero, eu vou dividir os dois lados por x. Esse lado esquerdo é tranquilo.
Então aqui vai ficar x ao quadrado dividido por x, vai ficar só menos 3x. Agora olha para esse lado direito aqui. Por que eu escrevi assim? Tá? Isso aqui é operações com frações. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em operações com frações, vocês também têm que assistir às aulas de revisão que eu estou fazendo. Tá? Vou postar aulas pequenas, tá? De revisão sobre assuntos importantes. Então, vocês têm que assistir essas aulinhas de revisão para vocês poderem resgatar conceitos que vocês já esqueceram, que vocês, por algum motivo, não aprenderam. Tá bom? Então, aqui, quando eu divido os dois lados por x, esse x aparece aqui embaixo. E em cima, de onde vem esse 1? Aqui eu tenho x, certo? Lembra que eu falei que quando eu só tenho x e não tem ninguém na frente, é como se tivesse 1? Esse 1 não é obrigatório escrever. Mas, muitas vezes, vai ser conveniente escrever esse 1 na frente, que é o caso aqui. Eu escrevi 1 na frente aqui para poder, na hora de cortar um x em cima e um x embaixo, sobrar justamente um em cima e 2 embaixo. Então, aqui vai cortar um x em cima, um x embaixo, vai sobrar só o menos meio. Então, menos 3x igual a menos meio. Tá? Agora, eu divido os dois lados por menos 3. Dividindo os dois lados por menos 3, o que vai acontecer? O lado esquerdo vai cortar, vai ficar só o x, e aqui menos com menos vai dar positivo. Tá? Divisão de números com o mesmo sinal, sempre positivo. Novamente, recomendo a vocês, se tiverem dúvidas em operações com números reais, não souberem as regrinhas de sinais, as operações menos com menos, mais com mais, menos com menos, mais com menos, tem que assistir às aulinhas de revisão. Tá? Nessas aulas, eu vou revisar todos esses conceitos aí que vocês precisam relembrar. Tá? Então, aqui, x igual a menos meio dividido por menos 3, eu concluo que o x é igual a 1/6. X é igual a 1 sobre 6. Beleza? Agora eu vou resolver de outra maneira. Tá? Eu vou agora, a solução é 0 e 1/6. Eu achei x é igual a 0, o outro x é igual a 1/6, 0 e 1/6. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar primeiro resolvendo igual eu fiz anteriormente. Vou subtrair x sobre 2 dos dois lados. Daqui, agora, eu vou multiplicar os dois lados por menos 2. Ah, por que menos 2, professor? Porque eu quero me livrar desse 2 aqui. O número que está aqui embaixo, eu vou multiplicar por ele dos dois lados. Certo? E por que o menos? Porque tem o menos aqui. Então, multiplicando os dois lados por menos 2, e eu posso fazer isso porque o princípio da equivalência me garante, tá? Me autoriza a fazer isso. Eu vou ter do lado esquerdo menos 2 vezes menos 3 dá 6. Então, 6x². E aqui do lado direito eu vou cortar menos 2 com menos 2. Vai sobrar só x. Então, aqui fica 6x² e aqui x. Tá? Aqui é a multiplicação de números com o mesmo sinal. É positivo. Aqui é divisão de números com o mesmo sinal. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, sobra só o x. Então, 6x² igual a x. Agora, eu concluo que uma das raízes é zero. Sempre vai ser zero, quando a equação estiver escrita dessa forma. E para eu achar outra raiz, eu tenho que supor o x diferente de zero, divido os dois lados por x. Dividindo os dois lados por x, aqui 6x², eu corto um x em cima e um x embaixo, vai sobrar só 6x. E do outro lado, x dividido por x vai dar 1. Então, eu vou ter 6x igual a 1. Agora, eu divido os dois lados por 6, então vou ter que x é igual a 1/6. Então, solução 0 e 1/6. Beleza? Tranquilo, né? Então, é só questão de treino. Se tiver alguma dúvida, pega a questão, tenta refazer sozinho, sem olhar a solução aqui. E depois, toda vez que você travar, você vem aqui, tenta entender onde que você travou e vai fazendo até você aprender. Beleza? Então, vamos para a letra E. A letra E é simples demais, né? Por quê? Por que a letra E é simples demais? Porque o B é 0 e o C é 0. Então, aqui eu tenho 5x² igual a 0. Ou seja, eu tenho o produto de dois números dando 0. Um dos dois tem que ser 0. Tá? Isso é uma propriedade de operações com números reais. Toda vez que eu tiver dois números, tá? O produto de dois números reais dando 0, alguém tem que ser 0. Então, aqui, obviamente, o 5 não é 0. Então, quem tem que ser 0? O x². Mas se x² igual a 0, então x tem que ser 0, porque o único número que o quadrado dele é 0 é o próprio 0. Então, daqui eu concluo que o x é igual a 0. Então, a solução só tem o 0. A única raiz dessa equação é o 0. Beleza? Vamos para a última, então.
Bem, aqui a letra F já está bastante mastigada, né? Por quê? Ela não está escrita na forma geral, tá bom? Porque a forma geral tem que estar igual a zero, e aqui não está igualada a zero. Mas ainda assim, eu consigo identificar ali que quem é zero é o B. Por quê? Porque eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, aqui eu tenho um número sozinho, que apesar dele estar do lado errado, mas é muito simples eu jogar ele para o outro lado, é só subtrair 98 de ambos os lados, eu concluo que o C é igual a menos 98, né? Mas o B não aparece aqui, porque não tem ninguém multiplicando x. Então, essa equação a gente resolve da maneira que a gente resolveu lá a letra A e a letra B. Tá bom? Só que ela já está meio caminho andado, porque ela já está 2x ao quadrado igual a 98. Então, agora eu vou dividir os dois lados por 2. Aqui vai sobrar só x ao quadrado, né? O 2 de cima vai cortar com o 2 de baixo. E aqui 98 dividido para 2, que dá 49. Então, x ao quadrado igual a 49. Pronto, agora ficou fácil. Porque se x ao quadrado é 49, para eu achar o x, basta eu extrair a raiz quadrada de 49. Porque aí o x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 49. Ou seja, x igual a mais ou menos 7. Então, a solução dessa equação é o menos 7 e o 7. Beleza? Essas são as raízes dessa equação. Ok, então. Espero que vocês tenham acertado bastante. Tá? Continue estudando, continue se esforçando. Qualquer dúvida já sabe, é só perguntar. E até a próxima aula. Beleza? Valeu!